Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Saga Talks. Eu sou a Gabriela Crepaldi, coordenadora de Network e Oportunidades aqui na Saga Universidade. E eu sou a Sara Crepaldi, coordenadora de Educação e Estratégia aqui da Saga. O tema de hoje é controladoria jurídica, estratégica ou operacional. Será que existe? Vamos lá, né? Primeiro vamos começar a entender aí o que é estratégia. Estratégia é um plano de ação de alto nível que define os meios para atingir objetivos de longo prazo, moldando o futuro ao fazer escolhas sobre onde e como competir, alocar recursos limitados e adaptar-se a um ambiente em constante mudança. Então, quando a gente está falando aí sobre estratégia, a gente está dizendo aí dessa direção, né? Estratégia, então, é esse plano de ação que dirige ali os passos da organização, que serve justamente para traçar esse caminho, né, e decidir ali como a empresa vai alocar seus recursos, né, isso inclui tempo, processos, pessoas. Sara, você está falando que pessoas são recursos? Sim, no contexto organizacional são recursos, sim. Então, essa decisão maior aí, essa linha, né, que define os rumos da empresa e como ela dirigirá seus recursos, está justamente aqui dentro da estratégia. Para quem não sabe aqui, né, o que é controladoria jurídica, é esse setor que organiza e sistematiza todas essas atividades que decorrem da prática jurídica e então aloca esses recursos ali de forma mais eficiente. Perfeito, Sara. Eu acho que é legal a gente também pensar um pouquinho sobre o papel da controladoria jurídica dentro do escritório, não somente, né, quais são as ações ali possíveis dentro do setor de controladoria jurídica, para a gente também entender um pouquinho se existe um controle jurídico estratégico e um não estratégico. Né, essa discussão, Gabi, ela entra muito assim dentro de uma seara mais prática, assim, a gente não tem tanto embasamento técnico e nem de literatura para fazer essa diferença, por exemplo, entre um controller que é estratégico e operacional. Acho que virou algo assim muito de marketing também, né, de posicionamento de marketing, para dizer que o que eu vou te ensinar sobre controladoria é mais ou menos importante. Mas essa é uma discussão extremamente banal, né, na nossa percepção. Porque é o seguinte, ó, o que se chama de controller operacional hoje em dia são profissionais que estão ali dedicados ao controle de prazos, a cadastros, a funções operacionais de suporte jurídico. E já aqueles que pensam mais em gestão, pensam em estruturação de controles, né, ou até outras atividades mais de gestão do escritório, são chamados de controllers, se autodenominam, né? A gente vê muitos profissionais também falando sobre gestão estratégica de controladoria jurídica. E daí, pessoal, o que eu quero chamar vocês à reflexão, né? A gente estava comentando aqui há pouco que a gente fala de estratégia como esse plano, né, de direcionamento da empresa. E o que a gente ao menos deveria, pensando assim, numa aproximação técnica dessa definição, de uma controladoria jurídica que seria efetivamente estratégica, né? Que linha é essa que define uma controladoria jurídica estratégica e não estratégica, né? A gente não pensa que está relacionado à atividade em si, né? Mas à pertinência do que ela entrega para esse escritório de advocacia, por exemplo, de acordo com a necessidade dele. Então, assim, a controladoria jurídica, na nossa percepção, né, ela é estratégia quando ela consegue, né, adentrar a essa seara do planejamento estratégico do escritório e entregar atividades que realmente fazem sentido para aquele escritório. Não adianta, por exemplo, o escritório ter uma necessidade ultra de apoio, né, para a consecução das suas atividades ali do dia a dia, para uma entrega eficaz ao cliente, e você está pensando lá em tecnologia de ponta para o escritório e IA generativa, quando na verdade a necessidade do escritório ainda é bem mais basilar. Sim. Então, assim, a gente não pensa que essa linha que divide uma controladoria em estratégica e não estratégica está relacionada à sofisticação da técnica que é praticada ali dentro, mas sim no atendimento dessa área, a capacidade que essa área gera de atender as demandas do escritório. Porque, assim, às vezes, no planejamento do escritório tá lá, organizar a casa, né, primeiro 6 meses ou um ano, organizar a casa, e aos poucos ir fazendo essa transição, né, trazendo mais tecnologia, etc. E aí, você, naquele momento, para aquela organização, você vai ser estratégico se você ajuda, né, se a sua área ajuda esse escritório a concretizar esse objetivo básico de construir um pilar ali sólido para outros passos, né? Então, assim, a gente... Pode falar. Eu acredito que isso que a gente está conversando aqui, para quem não viu ainda o nosso primeiro episódio, que a gente falou de cultura organizacional, tem muito a ver, né? Você precisa chegar no ambiente e identificar, a capacidade de identificar o que realmente
é necessário ali. Eu sei que às vezes tem uma ansiedade mesmo, né, de aplicar técnicas novas. Nossa, surgiu um novo método, surgiu uma nova ferramenta, surge todo dia várias coisas. A sua proposta, ela faz sentido para o momento e a maturidade daquele setor, do escritório. É o que a empresa, né? É o que a empresa, o escritório é uma empresa, né, gente? É o que a empresa precisa. É o que vai trazer valor para o cliente. Se o cliente vai sair mais satisfeito, aí sim aí aquela bandeira ali você deve levantar. Então ali você deve pensar nessa estruturação de um novo projeto que atenda a necessidade do seu cliente. Agora, se for simplesmente porque eu aprendi uma metodologia nova e eu quero aplicar porque tá hypado, porque todo mundo tá falando, cara, não, negócio não funciona assim, né? Negócio não funciona assim. Ali a gente tem existe uma série de externalidades que afetam o dia a dia de uma empresa como um todo. E um projeto mal estruturado, que não faz sentido, né, para um negócio, pode ser que você também deixe de fazer sentido se você optar por seguir caminhos, né, o caminho do momento ao invés de o caminho do lugar que você está. Então, nosso ponto é esse. Se você quer ser um profissional estratégico, dentro do lugar que você está, a área que você dirige seja considerada como estratégica, busque entender o que faz sentido para aquele local naquele momento, né? E faça entregas que estejam alinhadas com esses objetivos do momento, do lugar que você está, independente do que está acontecendo no mundo. Então eu vou deixar de estudar, eu vou deixar de correr atrás, eu vou deixar de aprender coisas novas metodologias. Não, não é esse o caso. Entender o momento certo de aplicar aquela nova metodologia, aquela nova tecnologia, é entender o contexto, fazer o diagnóstico de onde você está. Isso é extremamente importante. Em vendas, né, a gente fala muito de diagnóstico, né? Eu estou muito acostumada com essa questão do termo diagnóstico, que é identificar, é diagnóstico mesmo, identificar ali o que a pessoa precisa, né, no caso o cliente, o que o cliente precisa, o que faz sentido para ele, o que vai trazer resultado, que vai gerar valor para ele. E aí é essa mesma ideia, fazer um diagnóstico ali do que você realmente precisa fazer para aquele momento. Quer dizer que você não, em momento nenhum você vai aplicar o que você aprendeu? Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de identificar o que precisa, né, ser resolvido ou ser solucionado, pensar no momento, porque pensar na realidade, no momento atual de onde você está faz parte da estratégia, né, e para atingimento da meta, o grande objetivo final, né, da empresa. Exatamente. Pessoal, hoje nós ficamos por aqui no nosso Saga Talks. Espero que você tenha gostado, que esse bate-papo tenha contribuído para suas reflexões. Fique aqui com a gente para mais conteúdos e até o próximo. Tchau, tchau.